Boa noite, bem-vindos aqui às lives no Instagram Ana Antunes Coach, responsável pelo OK no Porto, onde eu faço um map. E o tema hoje é: se não mudaste, é porque ainda estás a ganhar alguma coisa com isso. Que é o quê? Os ganhos, não é? Secundários de fazer ou não fazer alguma coisa. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Vamos dar as boas-vindas a todos os que vão entrando, bem-vindos. O que é que tens ganho em não mudar? Onde é que sentes mais resistência em mudar? Quais são os ganhos secundários? Vou lá ver se hoje o Instagram me permite que esta live fique publicada. Tem sido desafiante, não estava com vontade de publicar. Então só quem está a ver em direto é que normalmente tem tido essa oportunidade. As outras pessoas, às vezes é assim. Não é? Bem-vindo, Ricardo, bem-vinda, Ana. Vamos dar então aqui início. Começando aqui com uma frase: a dor não prende ninguém. O que prende é o que está ou o que ela ainda nos está a dar, que são os tais ganhos secundários. Muito bem, vamos lá entender aqui o que é isso dos ganhos secundários. Se não mudas é porque ainda estás a ganhar algo com a dor. Isso parece até controverso. Hoje não consegues escrever, não tem problema. Boa noite, boa noite. Não consegues escrever, mas escreveste. Não estou a entender. Mas pronto, é porque não vais conseguir escrever mais. Não tem problema, mantém-te aí. Só se ainda conseguires, partilha aí, convida o teu pessoal, que é para entrar na live também connosco. Está bem? Então vamos lá, vamos entender. Porquê é que a pessoa não muda quando ela tem algo realmente que precisa de fazer uma mudança, mas que sempre trava no processo, sempre diz: agora não é o momento, agora não estou pronta, agora isto não é para mim, quando as coisas melhorarem. Talvez tu conheças pessoas que constantemente estão a dizer isso, não é? Eu já experimentei de tudo, eu já fiz tudo, eu já conheço tudo, eu não posso decepcionar as pessoas que estão à minha volta. São apenas alguns sinais de que a pessoa tem mudanças, tem transformação para fazer, mas existe um ganho secundário ao deixar ficar exatamente aquela dor como ela está. A dor de ficar é menor, digamos assim, ou o benefício de ficar, aparentemente, é maior do que o benefício de mudar. E vou até contar aqui, algumas pessoas que se calhar já conhecem esse experimento, foi feito com o arroz, em que tanto uma pessoa, um japonês, fez um experimento que foi: ele colocou 3 taças de arroz cozido, está bem, cozinhado, e numa taça de arroz ele todos os dias ia lá e dizia coisas positivas, numa outra taça ia lá e dizia só coisas negativas, e na terceira taça ele simplesmente ignorava, pura e simplesmente nem dizia nem positivo nem negativo, é como se nem existisse. E o que aconteceu é que a que se estragou mais rápido foi aquela que foi ignorada. Foi aquela em que não teve nem palavras positivas nem palavras negativas. E a seguir, a que se estragou mais foi aquela que efetivamente teve mais palavras negativas. E a outra manteve-se tudo bem. Mas eu estou a dizer isto e às vezes parece controverso, não é? Parece que estou aqui a dizer alguma coisa controversa. Mas a verdade é que quando, e o que eu quero comparar é o muito positivo com o ignorou, tá? Foi completamente ignorado.
Muitas vezes as pessoas estão, por exemplo, em relações que não têm que ser necessariamente relacionamentos amorosos, está bem? Isto também acontece em empresas, em que as pessoas parece que é preferível para elas ficarem, porque enquanto elas estão lá, pelo menos não são ignoradas. Não sei se conhece inclusivamente pessoas assim. Ou seja, a pessoa às vezes prefere, se a pessoa está numa relação com alguém e o outro alguém não diz que palavras positivas, não elogia, não puxa a pessoa para cima, ela prefere ser maltratada do que ignorada. E este experimento do arroz mostra exatamente o porquê. É porque é muito pior para o ser humano ser ignorado do que ser maltratado. Parece impossível, mas é verdade. Então, quando a pessoa está numa determinada relação, seja pessoal, seja profissional, seja de amizade, seja o que quer que seja, está bem? Ela prefere ser maltratada do que ignorada. Então, o ganho secundário que ela tem é deixar de ser ignorada. Óbvio que quem já tem um nível de autoconhecimento, quem já fez algumas formações, por exemplo, quem já fez o MAP, sabe que a própria pessoa, não é, quando vai fazer o MAP, uma das coisas que trabalha é o amor próprio. Então ela começa a perceber que ela própria é suficiente para se autoelogiar e começa a tomar decisões de transformação de vida que barra, digamos assim, aquelas pessoas que vêm para maltratar, para rebaixar, para ignorar. Então ela própria é autossuficiente para gerar o seu próprio processo ou não é, procurar uma outra pessoa, um outro relacionamento, uma outra função, uma outra empresa, uma outra profissão que lhe permita ter aquilo que ela sabe que merece ter na vida dela. Então, quando eu estou a falar nisso é porque a pessoa muitas vezes ela sabe que precisa de mudar, ela sabe exatamente até o que é que tem muitas vezes que fazer, só que ela não consegue dar o passo. Porque tem medo muitas vezes ou da reação de terceiros, ou tem medo de não ser suficiente, ou tem medo daquilo que possa acontecer, por exemplo, a nível financeiro. Então, esses medos que vêm atrapalham demais o processo da pessoa. Conta aí se alguma vez sentiste que tinhas um processo de mudança para fazer, mas que algo travava, que tu até respondias, ainda não é o momento, não é ainda a oportunidade, não estou pronto, e que depois até fizeste alguma coisa e entendeste que na realidade eras tu próprio que te estavas a barrar e que aquilo que achavas que ia ser um caos, que ia ser péssimo para a tua vida, acabou por ser das melhores coisas que te aconteceu. Não sei se já aconteceu com vocês, partilhem aqui, porque é bom, porque isso inspira outras pessoas também. Não é? Inspira do género, eu se calhar também estou nesta situação, então eu também posso fazer. Isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu decidi divorciar-me, já há muitos anos atrás. Eu tinha medo e dizia que não estava pronta, tinha medo de dar o passo de me colocar à frente ou como prioridade para mim própria. E o meu medo era, eu não sei, olá Pedro, eu não sei se vou dar conta, eu não sei se vou ter capacidade financeira para cuidar dos meus filhos, para ter o autossustento meu e dos meus filhos. Então eu mantinha-me na minha dor do relacionamento que eu tinha, ao invés de fazer essa mudança, porque o benefício aparentemente era maior de eu ficar onde estava. Não se cumprimentos. Cabo Verde, muito bem. Vocês gostam disso aí? É bom. Não é a vossa terra, não é, Pedro? Eu acho muito bem. Ir à origem é sempre maravilhoso. Lembrar a origem, não é assim? Contem aí se já tiveram situações em que aconteceu exatamente como eu, que é, eu não mudo ainda porque eu não sei o que vai acontecer, eu não mudo ainda porque eu não sei se vou dar conta, eu não mudo porque há alguma coisa.
E esse alguma coisa que é o travão que tu estás a pôr, na realidade é o que faz com que tu procrastines, que tu adies muitas vezes decisões super importantes na tua vida e que ao fazeres isso não estás a ir buscar o outro benefício que tu na realidade ainda não conseguiste ver. Porque a verdade é que a pessoa, quando faz um processo de mudança, ela é quase como se atirasse para algo sem saber o que vem aí. Então é como essa mudança implicar que tu deixas de ser quem és, entre aspas, para passares a ser uma nova versão tua que tu ainda não sabes qual é. E essa mudança traz medo, é normal. Não é? No MAP nós trabalhamos esses medos, o medo do desconhecido, o medo que te atrapalha, o medo que te paralisa, o medo que te impede de avançar naquilo que é importante e bom para a tua vida. E quando tu decides dar esse passo da transformação, aí, uau! Aí começas a entender que na realidade, a maior parte das vezes, tu estavas apenas como a sofrer por antecipação, que é uma das coisas que nós trabalhamos também imenso lá no MAP. Então, quando a pessoa entende que ela só estava a sofrer por antecipação, a criar alguns desafios maiores do que na realidade eles aconteceram depois do teu processo de mudança. É claro que depois de mudar é mais fácil falar, não é? O desafio é dar o passo da mudança. Porque esses benefícios que a pessoa tem, esses benefícios secundários, muitas vezes eles são imperceptíveis à pessoa. A pessoa não entende, a pessoa não reconhece, a pessoa não sabe qual é o benefício secundário que ela está a ter ao travar no seu processo de mudança. E essa tomada de consciência de entender, espera aí, não, eu realmente quero mudar, eu sei que preciso fazer a mudança, se for preciso eu vou pedir ajuda, e aí há pessoas que vão, sei lá, ter, por exemplo, com terapeutas, há pessoas que pedem ajuda à rede de apoio, que às vezes são amigos muito próximos ou familiares, ou às vezes pessoas, por exemplo, muitas pessoas que vão fazer um MAP vêm à procura dessa ajuda para essa transformação mais rápida, criando, de certa forma, um caminho mais rápido para essa mudança e trazendo essa nova versão de uma forma muito mais consciente. Na realidade, no MAP nós até dizemos: cuidado com as decisões que tu tomas a seguir ao MAP. Calma, deixa primeiro assentar a poeira, não é? Que é as emoções que são trabalhadas lá, que na realidade vêm e aquilo parece que mexe tudo e é preciso deixar assentar para com a cabeça mais fresca, mais assente, com as ideias mais assentes, com todas as emoções no sítio, realmente fazer uma mudança consciente, programada e que vá de encontro àquilo que a pessoa quer fazer na vida dela. A Ana diz aqui, mas quando somos um casal é bom juntar para a mudança? Sim e não. Depende. Agora ficou esquisito, não foi, Ana? Vamos lá. Um casal que vai fazer... Vamos imaginar, tu já fizeste o MAP e o Mário também já fez o MAP. Mas vamos imaginar. Imagina que tu, acho que foste tu que foste fazer primeiro o MAP, imagina que tu vais fazer o MAP, não é? Já foste fazer. E o Mário não te acompanha no teu processo. Ou seja, ele diz assim, não, eu não quero mudar, não, isso não é para mim, não, eu não estou pronto, não. Aí o que é que vai acontecer? Tu evoluíste no teu processo de mudança e a pessoa ficou para trás no processo de mudança. Aí às vezes acontece o quê? Começa a existir um distanciamento entre o casal, porque na realidade um evoluiu e o outro não. Isso foi inclusivamente o que aconteceu, por exemplo, um grande fator de eu me divorciar foi exatamente esse. Eu comecei a evoluir e comecei a perceber que do outro lado não havia essa mudança. Não estou a dizer que isto acontece sempre, atenção. Estou a dizer que pode acontecer, que o que acontece muitas vezes é, parece que a pessoa que fica para trás, que não faz esse processo de mudança, boa noite Nuno,
A pessoa que não faz esse processo de mudança não consegue acompanhar a mudança do outro, não entende muitas vezes a linguagem, não é? Porque no MAP nós utilizamos uma linguagem muito própria, mudamos a frequência energética da pessoa e às vezes a outra pessoa não se consegue conectar com essa frequência energética. A pessoa que fez precisa ter muito mais paciência e flexibilidade com a pessoa que ainda não fez. Por exemplo, se tu fizeste, Ana, e o Mário não pôde fazer na mesma edição que tu, ele foi fazer numa edição a seguir. Então, passado um tempo, ele foi fazer, mas esse tempo em que tu tinhas e ele não, e está a acontecer agora, por exemplo, contigo, por exemplo, no Practitioner, em que tu sabes e entendes, e isso é muito importante, tu precisas ter mais paciência, mais carinho, mais cuidado com ele, porque ele ainda não pôde dar esse passo, porque simplesmente ainda não acabou, ou ainda não está na hora, não é? Dele fazer o Practitioner também, porque embora ele esteja inscrito, ainda falta algum tempo para chegar lá. Então, esse processo de mudança, quando tu dizes é bom fazer em casal, ou deve ser feito em casal, eu diria que sim, que é importante. Como é que tu respondeste aqui? Deixa-me só para dizer exatamente o texto. Foi... Ai, se eu conseguir chegar lá. Quando somos um casal, é bom juntar para a mudança. Lá está. Então, quando é o casal, é bom que isso aconteça mais tarde ou mais cedo. Não tem que ser, às vezes não tem que ser exatamente a mesma coisa, tá bem? Às vezes eu vejo, por exemplo, um casal em que um já fez uma série de coisas e o outro vai começar agora o processo. E aí é natural que quem vai começar agora o processo, por exemplo, quem faz o mapa, ele quer muito que o outro parceiro faça, mesmo que já tenha feito outras coisas. Que na realidade é muito provável que o outro parceiro que já tenha feito outras coisas também já tenha feito isso contigo. Boa noite, Rita ou Manel, não sei, be inspired by you, Rita ou Manel, ou os dois juntos eventualmente, não é? Não sei se fez sentido aquilo que eu disse quando eu falo do casal, e por exemplo está aqui, não sei se é a Rita, se é o Manel, e isso, eles inclusivamente falam muito num testemunho que eles deram lá no Practitioner, que é essa quando a mudança vem junto, não é? O MAP, por exemplo, não dá para fazer junto em casal, mas todos os outros treinos e formações que nós temos, nós até sugerimos, se for possível a pessoa fazer em casal, façam em casal. Porquê? Porque quando fazem casal, eles estão em sintonia na mesma ação, eles estão conectados, eles estão a crescer em conjunto, está bem? Então, é importante entender isso, sempre respeitando o espaço do outro. Não vale a pena também invadir o outro e dizer assim, vais e pronto, acabou, sou eu que te mando. Também não é assim. Agora, sabemos que é muito mais fácil quando um casal está alinhado na mesma frequência energética, no mesmo caminho de transformação pessoal e ou profissional, está bem? Então, só por resposta a isso que tu perguntaste, Tânia, eu acho que é importante referir isso, porque é realmente o que eu vejo muitas vezes, é quando um evolui e o outro fica para trás, às vezes é mais complexo gerir esse relacionamento. Não é impossível, dá para trabalhar, mas é mais desafiante, está bem? Muito bem, então vamos lá. Já falei aqui de algumas formas da gente entender que existe ou que estamos a protelar alguma coisa porque existe algum ganho secundário. Já falei aqui também, não é? Vou falar se calhar agora um pouquinho dos impactos disso. Também já dei um pouquinho, um toquinho, não é? Mas vou agora falar especificamente o impacto de deixar-me estar como eu estou, porque ainda estou a ganhar mais com a dor do que eu acho que vou ganhar com a transformação, tá? A questão é exatamente essa, eu ainda não sei o que é que eu vou ganhar com a transformação. Então, muitas vezes as pessoas fazem o quê? Entram em ciclos de autossabotagem. Então, por exemplo, isso acontece imenso. A pessoa, não é? Eu falo com muitas pessoas para fazerem o mapa porque elas pedem informação e outras que são recomendadas. E a pessoa diz assim, eu vou fazer o mapa. Inscreve-se. E muitas vezes, naquela semana antes do mapa, entra o auto-boicotador em prática e o que ele faz é ou mete doente, ou mete uma dor de barriga, ou traz um desafio para te fazer escolher alguma coisa. E isso é um ciclo de autossabotagem inconsciente que tu estás a fazer
quase como para testar se efetivamente tu queres ou para te bloquear ou atrasar o teu processo, como eu digo, de forma inconsciente. De forma consciente, óbvio que não vais trazer uma doença, não vais trazer um desafio, nada disso, tá? Já tive pessoas que inclusivamente na semana antes tiveram um acidente que não deixam de ser os autossabotadores a entrar em ação. Parece incrível, mas começa a prestar atenção em alturas em que tu tens processos de mudança, que tu já decidiste, já avançaste, já agiste, estás prontinho para entrar nelas e percebe as voltas, digamos assim, os entraves que te vão aparecer naquela semana antes desse processo de mudança. Eu estou a falar isso do mapa porque é aquilo com que eu trabalho diariamente. Mas tu próprio, se começares a perceber no teu dia-a-dia, com outro tipo de decisões, começas a perceber que isso acontece. É uma constipação que vem mais forte, são os filhos que ficam doentes, porque eles também sabem que nós vamos para processos de mudança. E eles próprios muitas vezes não querem também de forma inconsciente. Porquê? Pelo menos esta versão eu conheço, eu não sei qual é a outra versão que vem a seguir. Da mesma forma que tu fazes isso, os nossos filhos fazem, os nossos companheiros fazem. E é tudo no sistema da pessoa. Ela não sabe, ela nem sabe muitas vezes que está a fazer isso. É tão inconsciente que ela não faz ideia que está a fazer isso. E às vezes essas barreiras vêm e a pessoa não entende o benefício que poderia vir em relação a isso. Por exemplo, eu quando fiz o MAP, o benefício que veio para os meus filhos, e eu aí não tive entraves, está bem? Aliás, até tive entrave, é engraçado, tive sim senhora, tive entrave, porque no dia em que eu ia fazer o treino, nessa semana marcaram a avaliação das notas da minha filha, a avaliação das notas do meu filho, no mesmo dia em que eu ia começar com o MAP. Então eu tinha horário para fazer a reunião, tinha o outro logo a seguir e depois ficava com 1 hora para me pôr dentro do treino, para fazer o meu check-in, para fazer o meu jantar, para fazer tudo isso. Então o próprio universo parece que se encarregou de me pôr uma série de entraves para perceber se eu realmente queria fazer aquele processo de mudança. Felizmente para mim, que eu estava pronta para fazer aquilo. Felizmente para mim. A Ana diz assim, é engraçado, tu estás a falar, o meu marido, quando muda de trabalho, fica sempre doente. Pronto, lá está. Aí é preciso o quê? Fazer esse processo de tomada de consciência. Agora que tu já sabes isso, e se ele não está a ver, depois podes-lhe partilhar essa questão, porque eu não sei se o Instagram vai mostrar esta live, mas podes-lhe partilhar exatamente isso, e é quando ele começa a tomar essa consciência, ele começa a perceber e começa a conversar com o corpo dele para lhe... E nós fazemos isso lá no mapa, não sei se vocês se lembram, que é conversar com o teu corpo, agradecer os sinais do teu corpo e dizer, está tudo bem, eu estou consciente. Vamos avançar nisto juntos. É quase como alinhar, acolher e aceitar que aquela mudança é importante para ti. E quando tu fazes isso, efetivamente o teu sistema permite ultrapassar e tu vais agir no que for necessário para tu fazeres o teu processo de mudança. Para quê? Para descobrires essa tal nova versão que tu tantas vezes tiveste medo de fazer essa mudança para ir ao encontro dessa nova versão. Só que agora fazes isso de forma muito mais consciente. Então o autossabotador, para mim, é dos impactos maiores que existem desta não mudança. Também é para ti, é desta não mudança, porque a dor de ficar tem um ganho superior ao desconhecido daquilo que nós podemos ganhar através do processo de mudança. Tá? Não sei se está a fazer sentido para vocês ou não, partilhem aí comigo, falem comigo, porque torna-se sempre muito mais interessante que, não é? Estas partilhas, não é? Dizer, é engraçado, tu estás a falar, o meu marido quando muda de trabalho fica sempre doente. E algumas pessoas vai cair a ficha, não é? Costumamos falar isso lá no mapa. Cai a ficha. E pá, isto também me acontece. E todas as vezes que eu vou fazer, isto também acontece. Então, é importante, essas partilhas não são só para mim. Estas partilhas, quando vocês partilham aqui comigo, isso permite que eu partilhe também com outras pessoas. Então, sejam generosos nessas partilhas. Sejam generosos naquilo que é bom para vocês, partilhando com outras pessoas também. Tudo bem? Top! Então vamos lá. Sabotagem, estagnação. A pessoa parece que não avança, não sai do lugar, fica paralisada, fica
não sei se posso, não sei se vou, não sei se devo, não sei se... E entra naquela espiral de estagnação, vem pelo medo, não é? Que nós falamos lá, que é uma das funções do medo, é proteger-te, só que entra no outro lado do medo, que é o paralisa-te e estagna-te no sítio onde estás, não te permite às vezes subir de posição, não te permite mudar de trabalho, não te permite mudar de país às vezes, não te permite fazer mudanças porque estás travada no teu processo. Porque a dor daquilo que tu já conheces é maior do que a incógnita daquilo que pode acontecer. Porque na realidade é isso que vai acontecer. Tu ainda não sabes o que é que vai acontecer. Tu não sabes como é que vai funcionar. Tu não sabes como é que vai ser a tua nova versão. Tu não sabes se vai dar certo. Mas também vou-te dizer uma coisa. Nunca saberás sem avançar. Não tem outra forma. Não tem outra forma. É preciso agir. Não é à toa que o MAP se chama Meta, Ação e Poder. Não é? A ação. Agir para tomar poder sobre a tua própria vida. Não tem outra forma. Seja no MAP, seja na tua vida. Agir para tomares poder sobre a tua vida. Tá? Depois temos o quê? Pessoas que estão, parece, sempre cansadas. Parece que estão sempre estafadas. Parece que emocionalmente aquilo está... A pessoa às vezes entra em stress, em burnout, em depressão. Está tudo tão mexido porque existe aquele conflito. Sabem, o anjinho e o diabinho, existe aquele conflito interno de eu quero, mas tu não podes. Mas eu quero, mas tu não sabes o que é que vai acontecer. Mas eu quero, mas deixa de estar porque pelo menos aí a dor já tu conheces. Mas eu quero. É o diabinho e o anjinho o tempo todo. O tempo todo. E isso cansa emocionalmente. É preciso conseguir conciliar esse anjinho e esse diabinho para eles entrarem em harmonia e conversarem numa conversa de dois adultos conscientes que alguma coisa vai mudar, mas que vai ficar tudo bem. Certo? Bingo, Ana! Às vezes acontece. Nós estamos muito nessa do bingo, não é? Isso é top, isso é top. Vamos lá, que mais? Às vezes aquelas pessoas estão completamente frustradas. Eu estou neste trabalho, estou frustrada, isto parece que não avança, parece que não corre nada, parece que... E a pessoa está frustrada. E a pessoa está permanentemente frustrada e não entende muitas vezes o que é que precisa de mudar. É preciso parar muitas vezes, é preciso alinhar, é preciso, primeiro passo, digo sempre, continuo a dizer em qualquer tema que eu traga, é preciso tomar consciência. Enquanto não tomares consciência que existe um ganho que tu estás a ter por te deixar estar, ao invés de ires buscar uma mudança, enquanto não tiveres essa tomada de consciência, tu vais continuar estagnado, vais continuar a sabotar o teu processo, vais continuar a ficar parado, vais continuar a ficar na tua versão, tu sabes que já não é aquela que tu queres, sem avançar para um próximo nível. Então, esse é o desafio que eu deixo aqui. Começa durante esta semana, o desafio é para esta semana. Começa a perceber em que situações é que tu durante a semana te paralisas, te travas, em que começas a ter aquela tua conversa interna de malucos que a gente tem às vezes dentro de nós, do tal diabique e do tal anjinho. Até quando é que tu preferes ser maltratado para não seres ignorado? Mas para que ser maltratado, não é? Que é a metáfora do arroz que eu trouxe logo no início, quando tu podes ser bem tratado. E tu que já tens ferramentas, já fizeste o MAP, usa as tuas ferramentas porque tu sabes que tu já tens esse poder de fazer isso sobre ti. Então, começa a perceber quais são os teus ganhos secundários de se manteres no sítio onde estás. Quando tu entenderes os ganhos secundários, tu vais conseguir, de forma mais consciente, fazer o teu processo de mudança. Saindo dessa versão que tu já conheces para uma versão beta, alfa, sei lá, teta, o que tu lhe quiseres chamar, uma nova versão de ti mesmo. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Está bem? E quem quiser fazer mudanças mais rápidas, já sabe, estou lá no Porto a fazer o MAP, 13, 14 e 15 de março. Vou estar na Suíça,
nos dias 7 e 8 de fevereiro, a convite dos nossos mestres Pedro e Mónica Neves, me convidaram a ir lá fazer 2 dias, não é? Um dia de palestra e workshop e um outro dia de networking, para também levar um pouquinho mais dessa também tomada de consciência, para as pessoas poderem, mesmo longe, conseguir fazer algumas coisas. E então vou estar lá, convite aqui dos nossos amigos, vai ser um prazer estar lá, 7 e 8, vai seguindo aí as redes sociais, está nas minhas redes, está nas redes deles também, faz a tua pré-reserva, partilha com as pessoas que tu conheces que estão lá na Suíça, para que elas possam ter essa oportunidade também. Já sabes, mais do que isso, melhor do que isso, mais aprofundado que isso, é o MAP. 13, 14 e 15, então, de março, vou estar lá no Axis Vermar, na Póvoa de Varzim, para receber mais uma série de pessoas que já decidiram, que estão prontas e que, mesmo não estejam prontas, elas vão lá e ficam prontas, certo? Para entrar numa nova versão. Fala aí com a equipa, fala connosco e ficamos juntos. Até para a semana. Gratidão, partilha tudo, tudo, tudo.